Oi pessoal, tudo bem com todos? Espero que sim. Na aula de hoje de licenciamento ambiental, então a gente vai falar é, de uma introdução bem geral do que é o processo de licenciamento, retomando o que foi falado na aula introdutória da disciplina. E nós vamos falar um pouquinho das etapas do licenciamento, que é algo bem simples, mas que depois vai ter vários desdobramentos, né, no que tange a questão toda legal em termos de licenciamento ambiental, porque as licenças são emitidas, né, pelos órgãos de acordo com essas etapas que a gente vai falar brevemente hoje. A gente vai falar um pouquinho também do papel do biólogo, do profissional biólogo no processo de licenciamento ambiental lá no final. Bom, como nós falamos na aula passada, o licenciamento ambiental é, antes de mais nada, um processo, né, que envolve várias etapas, que a gente vai ver resumidamente hoje quais são. E esse processo passam por ele atividades que potencialmente causem impacto ambiental. E daí aqui vem o início do que é interessante para a aula de hoje, das etapas, que é durante a sua implantação e ou atividade, porque é diferente, né, a gente implantar ou executar um empreendimento, por exemplo, que envolve construção de algum lugar, né, e outra coisa é a atividade em si, certo? Então imaginem, por exemplo, eu vou citar algumas vezes na aula de hoje, porque biólogo trabalha bastante nisso, imaginem o processo de construção de um posto de gasolina. Alguns de vocês talvez tenham uma ideia do que é a construção de um posto de gasolina, mas envolve, por exemplo, a construção de um reservatório de combustível embaixo da terra enorme, né? E vocês devem imaginar que a implantação disso causa certo impacto, né? Mas é um exemplo de atividade que a atividade em si, depois da implantação, ou seja, o momento que eu estiver operando o meu posto de gasolina, eu tenho tanto ou mais, né, risco ou impacto ambiental previsto do que na implantação, né? Então é importante que a gente lembre dessa questão de implantação e atividade. O impacto ambiental não é só quando vai fazer o empreendimento, né? É também mensurado e acompanhado depois, né? Bom, a previsão legal da questão do impacto ambiental a gente já falou na Constituição um pouquinho, e tem várias leis aqui que eu já falei para vocês que estão lá no referencial da disciplina já na plataforma Moodle para vocês consultarem quando quiserem. Eu já comentei com vocês que isso é bem importante para concurso, né, para todo mundo aí. Bom, resumindo, a ideia é que uma empresa, a gente já falou sobre isso, vai executar um empreendimento. E entre a empresa decidir que quer fazer isso, ou ganhar uma licitação, por exemplo, para fazer isso, etc., e fazer, tem todo o processo de licenciamento. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre as etapas de forma simplificada. Bom, antes de mais nada, é importante a gente ter como ponto pacífico o que é impacto ambiental, porque isso é o que define se tem que fazer licenciamento ou não para determinada atividade. Lembrem que a gente já discutiu essa resolução do CONAMA de 86, mas eu gostaria que vocês pensassem aí atividades que vocês fazem no dia a dia que a gente poderia considerar que causam impacto ambiental, mas que obviamente não passam por um processo de licenciamento ambiental. Querem ver um exemplo? Quem mora em casa corta, ou enfim, alguém da família corta grama, né? Ou contrata alguém para cortar grama, etc. Cortar grama, vocês devem concordar comigo que vai afetar, né, direta ou indiretamente, na verdade diretamente, a biota de um local, certo? Por que afeta a biota? Porque ao remover biomassa da grama, eu estou removendo, eu estou matando artrópodes junto, né, e tal, e eu estou removendo biomassa da grama. Com certeza, isso é um impacto direto sobre a biota local. Só que é evidente que vocês não têm que fazer um processo de licenciamento ambiental, pedir autorização para o órgão público para cortar grama na casa de vocês, né? Então, é importante também saber que não são todos os empreendimentos que potencialmente causam impacto ambiental que passam por um processo de licenciamento. E mais importante do que isso, é vocês entenderem que a complexidade do processo de licenciamento vai ser proporcional, via de regra, tá? Não é sempre, mas a ideia é que seja proporcional à dimensão do empreendimento e, portanto, à dimensão do impacto que ele pode causar, né? Vocês devem imaginar que o processo de licenciamento de uma hidrelétrica, que nem eu dei o exemplo antes, é muito maior do que um processo de licenciamento para, por exemplo,
fazer a ampliação ou poda de árvores de um parque em Porto Alegre, né? Não sei se vocês sabem isso, mas vocês não podem, por exemplo, decidir que vão cortar uma árvore na frente da casa de vocês, que esteja na rua, né? Vocês não podem pegar uma motosserra, sair de dentro da casa de vocês, derrubar uma árvore na rua porque ela está atrapalhando o poste de luz, por exemplo. É justo vocês quererem fazer isso, né? E é evidente que vocês provavelmente têm razão em fazer isso. Mas para fazer isso você tem que entrar em contato com o órgão ambiental competente aqui em Porto Alegre, né? Que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? A ideia é que isso vai desencadear um processo administrativo, que não é o licenciamento ambiental no sentido que a gente vai tratar nessa disciplina, mas que é muito parecido. Vai vir um técnico e vai avaliar o estado sanitário daquela árvore e vai avaliar se tem que fazer uma poda drástica, uma poda moderada, ou se tem que fazer a supressão da árvore, a remoção da árvore. Vai ter provavelmente alguém avaliando a reposição dessa árvore, né, na arborização urbana da cidade. Então, o impacto ambiental é muito variável, pessoal. O que a gente vai considerar como impacto? Mas é sempre importante a gente pensar que tem previsão legal. Então, a gente consegue embasar uma decisão nossa como técnicos biólogos, né, com base na previsão legal. A gente já falou sobre Constituição um pouquinho, né? Mas eu vou retomar aqui com um exemplo da Constituição Federal, que é a nossa lei máxima do país, tal. No artigo 225, que eu já comentei na aula passada, se eu não me engano, todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A gente parou aqui porque a gente falou daquela idiosincrasia, né, digamos assim, com a Constituição Federal, com aquele artigo que fala sobre basicamente livre-arbítrio, né, livre iniciativa do pessoal poder, qualquer um de nós, cidadãos brasileiros, poder fazer o que quer, na verdade, né, que é ótimo ter na Constituição, só que isso entra em contradição legal potencial, né, com esse artigo aqui, por exemplo, e claro, com vários outros, né. E vejam, não é que seja incompatível, né, pessoal? Entendam que é só uma questão de previsão legal que potencialmente uma pessoa que tem liberdade para fazer qualquer coisa, esse qualquer coisa não pode, por exemplo, agredir o meio ambiente para os seus semelhantes, né? Que é sendo ele um bem de uso comum. Bom, só que vejam o que vem depois da vírgula. Impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a sociedade, né, civil em geral, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, é dever tanto nosso, enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas, quanto do poder público. Preservar o meio ambiente, defender e preservar. Então vejam, está na Constituição brasileira, assim como está na maioria das constituições das grandes democracias do mundo, né? A maioria das democracias tem algum artigo falando sobre biodiversidade, é importante, né? Sobre preservação e tal. Então está aqui, está na Constituição. O artigo 22º, veja, compete privativamente à União. União é o poder público no nível federal, né? A gente vai tratar disso na aula de hoje um pouquinho, mas em outras aulas também. Acredito que todos vocês sejam familiares com isso, né? Com a ideia das 3 esferas do poder público, né? Pelo menos do que tange o legislativo, né? Executivo, que a gente tem a esfera municipal, aqui no nosso caso Porto Alegre, a esfera estadual, que seria o nosso estado, sendo o Brasil uma república federativa, e a esfera federal, né? Sendo a União, o ente maior lá, que é o federal, que é o governo lá de Brasília centralizado e tal. Então vejam que compete privativamente à União, ou seja, é só a União que decide isso. E dela percola para baixo em termos legais, ou seja, chega nos estados e municípios a legislação. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Eu peguei não todos os incisos, tá? Peguei alguns, né? Preservar as florestas, a fauna e a flora, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, etc. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e bens de direito de valor, etc. Então vejam que compete à União criar leis sobre todas essas questões aqui. Mas alguns de vocês vão falar, nós temos o Código Estadual do Meio Ambiente, por exemplo. O que do Rio Grande do Sul, inclusive, é um exemplo para o Brasil inteiro. Foi um dos primeiros códigos que foi criado com embasamento técnico bem robusto aqui no Rio Grande do Sul. O código antigo, isso, né, antes das mudanças que estão sendo propostas agora.
Mas a ideia é que é importante que vocês entendam nesse ponto aqui, e para a vida de vocês, né, para a questão de fazer concurso, isso é uma informação legal de saber, é que quando a gente fala que compete privativamente à União legislar sobre, é que vale para quase tudo isso em termos legais, né? O Estado e o município, eles não podem criar leis que firam ou que vão de encontro a leis criadas no âmbito federal. A primeira coisa é a Constituição. Vocês já devem ter ouvido falar de algo que é inconstitucional, né? Por exemplo, se eu quero criar uma lei que quando vai se fazer uma análise legal, né, uma análise jurídica, né, eu não sou especialista nisso, já comentei com vocês, mas quem trabalha com isso vai fazer uma análise e ver que aquela lei está ferindo, por exemplo, o artigo 225, o que acontece? Ah, não, essa lei ela não é compatível com a ideia de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que acontece? Essa lei é inconstitucional. Ou vai ser feita uma análise de inconstitucionalidade sobre essa lei, né? E de repente ela não vai ser válida no estado ou no município porque ela agride a legislação federal. A União, quando cria uma lei para qualquer coisa dessas aqui que envolva poluição, fauna, flora, etc., solo, enfim, nenhuma lei menor em termos de esfera, ou seja, nenhuma lei estadual ou municipal pode ferir aquela lei, ou em termos de proteção da biodiversidade, que eu vou falar agora é bem importante, nenhuma lei pode ser mais permissiva em termos de degradação do meio ambiente, etc., do que uma lei que está acima dela em termos hierárquicos. Ou seja, eu não posso criar uma lei municipal que seja mais permissiva em termos de o que a pessoa pode desmatar, o que a pessoa pode, enfim, poluir, do que a legislação federal competente para aquela questão lá. Tá? Então isso é bem importante. Bom, mas a gente vai falar da competência para licenciamento. O que quer dizer competência nesse caso aqui, pessoal? Competência é quem dos órgãos, dos entes públicos, né, basicamente pode fazer isso, pode atuar, né, no licenciamento ambiental, ou pode licenciar, que é o termo que se usa mais corrente, né. Tem uma lei de 81 que fala que é reservada ao IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né, que é o nível federal, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades realizados. Então vejam aonde quando que compete ao IBAMA o licenciamento. Conjuntamente entre dois ou mais estados. Por exemplo, represas ou barramentos hidrelétricos, né, que são construídos na região do norte do Rio Grande do Sul, que tem ali no Rio Pelotas, né, e alguns barramentos envolvem os municípios de Santa Catarina e municípios do Rio Grande do Sul. Esse licenciamento, esses processos de licenciamento são do IBAMA, ou melhor, estão a cargo do IBAMA, do órgão federal, porque envolvem dois estados, Brasil e país limítrofe. No Rio Grande do Sul a gente tem vários exemplos assim, por quê? Eu vou fazer o licenciamento de um parque eólico na fronteira sul do estado. Beleza. Só que meu parque eólico envolve terras brasileiras e uruguaias. IBAMA tem a competência para o licenciamento. E o que quer dizer que o IBAMA tem a competência para o licenciamento? Que quando eu tenho dois ou mais estados, não é o nosso estado, o Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, e nem o município onde está ali envolvido o processo todo, que tem a competência para esse licenciamento, é o IBAMA. A gente vai ver que tem exceções, tá? No mar, territorial, plataforma continental ou zona econômica exclusiva, em terras indígenas, o que é bem importante, né? Ou em unidades de conservação, que vocês vão ver, ou melhor, vocês já viram com o professor Bica lá na disciplina de conservação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, a gente vai voltar para ele nessa disciplina, tá? Quando a gente falar de leis, mas lá tem as categorias de unidades de conservação, né? Então, APAs não entram aqui, área de proteção ambiental, porque são unidades de uso sustentável, né? E dentre elas, né, entre as de uso sustentável estão as APAs, né? Mas, por exemplo, um parque nacional que seja instituído pela União. Vocês conhecem provavelmente o Parque Nacional dos Aparados da Serra, que é ali em Cambará, aqui no Rio Grande do Sul, né? Se a gente tiver um empreendimento a ser realizado lá no Parque Nacional do Aparados, quem vai licenciar isso é o IBAMA, é o órgão federal, porque está dentro de uma unidade de conservação que foi instituída pela União, né? Bom, além disso, cabe aos empreendimentos também de caráter militar
e que envolvam manipulação de material radioativo ou energia nuclear. Portanto, o licenciamento de usinas nucleares sempre é no nível federal. Isso aqui, obviamente, né, pessoal, é para criar um nível maior de precaução para que não ocorram problemas com o licenciamento de grandes empreendimentos, para que eles não fiquem no nível estadual ou municipal sem o conhecimento dos órgãos competentes da União. A gente vai ver também que na parte que a gente falar um pouquinho mais a fundo de direito, da parte de direito ambiental, né, de leis e tal, que tem uma coisa super importante na legislação de proteção da biodiversidade, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução nos fala que quando eu não tenho certeza sobre o impacto, por exemplo, o melhor é eu não fazer nada, né? O melhor é eu esperar. Então aqui o princípio da precaução é que o melhor é que a legislação, o órgão competente para o licenciamento seja o maior e mais abrangente possível para esses empreendimentos que têm maior risco, etc. E que envolvem segurança nacional, vários deles, né? Bom, só que tem uma lei complementar, lá de 2011, que determina que os municípios podem fazer o licenciamento de atividades de empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. Então, isso é definido pelo órgão, tem que definir o que é o impacto, né, do empreendimento, se é local, regional, nacional, enfim, e que estejam localizados em unidades de conservação dos municípios, né, e que não sejam APAs também. Se vocês lembrarem lá do SNUC, o SNUC está disponível para vocês lá, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação está disponível na aba de leis lá da disciplina, tá? Podem dar uma conferida, mas tem unidades de conservação que podem ser instituídas nas 3 esferas também. Eu posso ter uma unidade de conservação na esfera municipal, algumas na esfera estadual e outras na esfera federal. Porto Alegre, por exemplo, tem o Parque Natural Morro do Osso, que é uma unidade de conservação do município de Porto Alegre, né? E tem outros parques que são, outras unidades de conservação, perdão, que são do nível estadual e algumas do nível federal também. Então, ou seja, a gestão dela, né, de cada um desses entes públicos aí. Bom, a definição dos empreendimentos cujo impacto ambiental é considerado de âmbito local, então, é de atribuição dos CONSEMAS, os Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, certo? E daí o que é considerado lá? Considerado o porte, potencial poluidor e a natureza da atividade, para avaliar se cabe ao município ou não gerir o processo de licenciamento ambiental. Tá? Pessoal, isso aqui é tudo extraído de sites, tá? Do próprio poder público que indicam todas essas questões legais aqui. Eu só estou trazendo para vocês de forma mais digerida, mas vocês podem acessar tudo, inclusive tem uns links ali depois no final da aula para isso, e tem todas as leis lá, os links das leis e tal. Assim, falando não tão formalmente para vocês, tá? Mas com conhecimento pessoal meu. Essa questão dos municípios poderem atuar no licenciamento, ou poderem licenciar, né, empreendimentos, é boa por um lado, como quase tudo na vida, né, e não tão boa por outro. Né? É boa por quê? Porque agiliza o licenciamento, muitas vezes, de obras que demorariam mais do que é necessário, né, de empreendimentos menores. Né? Só que o problema é que ao agilizar e ao levar para o município o poder, né, de licenciar o empreendimento, o bônus é esse, né, que pode ser mais rápido, que pode ser mais pessoalizado, né, o gestor municipal está em contato direto com o empreendedor que precisa cumprir o licenciamento, né. Claro, mas o problema é que o município tem muito menos recursos, né, em termos técnicos, muitas vezes numa prefeitura, para avaliar o impacto potencial, para julgar várias questões técnicas, né, sobre aquele empreendimento, em comparação com os entes ali estaduais e federais, né? Nem dá para comparar. Tem prefeituras muito, muito pequenas, né, pessoal? Vocês têm essa ideia disso, eu acredito que tem prefeituras de cidades pequenininhas que o corpo técnico vai ser um técnico, que ele não é nem da área ambiental, muitas vezes, e ele é o cara que vai avaliar laudos, né? Vai avaliar o processo de licenciamento. Claro que isso não é regra, né? O que eu estou falando só de problemas que ocorrem, né? E além de tudo isso, algo que eu não posso entrar muito aqui, porque até por questões legais, né, porque eu não vou acusar nenhum, enfim, mas tem também má fé, né? Tem também que dentro do município é muito mais, a regulação é menor e é mais fácil
autorizar obras de forma escusa, digamos assim, né? Autorizar empreendimentos sem o devido rigor. Então tem ônus e bônus, né? A gente não pode falar só do ônus, a gente não pode falar que sempre é ruim o município poder licenciar, mas tem vários problemas sim. E tem várias coisas boas, né? Que é agilizar o processo para o empreendedor, para o bom empreendedor, né? Para o cara que quer fazer um empreendimento que vai gerar emprego, etc., na região e que ele está tentando fazer tudo de acordo com a legislação ambiental, ele só gostaria de mais celeridade no processo. Bom, dito isso das esferas, das competências, que pode ser tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios que licenciam empreendimentos, a gente vai falar agora do processo em si, como é que ele transcorre, né? Então a nossa lei considera o meio ambiente, como a gente já falou, como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, beleza. Então qualquer empreendimento em território nacional, ele é avaliado com relação à necessidade ou não de apresentação de EIA-RIMA. Muitos já viram falar disso aqui, provavelmente. Antes disso, a gente falou do impacto, né? A gente vai assumir que, claro, todo empreendimento em território nacional que causa impacto, né? Porque senão nem passa pelo licenciamento. Por exemplo, uma usina eólica, nessa imagem aqui. Uma usina eólica causa impacto. A gente vai em uma das atividades que a gente vai fazer, eu vou pedir para vocês listarem impactos potenciais de algumas atividades que eu vou falar para vocês, né? Impactos óbvios sobre a biodiversidade, né? Daí quase todo mundo que pensa, quando a gente vai falar na hora sobre impacto de uma usina eólica, pensa em animais, né, voadores, em aves e morcegos, principalmente que batem, se chocam contra as pás aqui ou contra o próprio vértice aqui do catavento gigante aqui, e aí morrem esses animais, né? Isso com certeza é um problema, né? E tal, tem mortandade de vários animais, às vezes, enfim, tem vários problemas potenciais e tal. Só que tem outros problemas bem potencialmente maiores do que esse, né? Por exemplo, isso aqui, quem já viu o parque eólico aqui perto de Porto Alegre, que tem ali em Osório, esse negócio aqui é muito grande, né, pessoal? Os caras tiveram que construir estradas, né? Porque os caminhões que carregavam essas peças não conseguiam passar pelas estradas locais, né? Então, além do parque eólico, tem, por exemplo, duplicação de estrada envolvida. Tem compactação de solo violentíssima, assim, quando você leva um negócio desse para ser instalado, né? Tem todo o estudo prévio de onde instalar para não ficar localizado onde vai ter uma rota migratória de um bicho importante, por exemplo, de uma espécie migratória importantíssima e tal. Então, quem que sabe isso, né? Como é que o empreendedor que vai instalar esse negócio aqui, que é de uma empresa de engenharia, sabe isso? Bom, ele não sabe isso, né? Ele tem que contratar pessoas para isso, a gente já vai falar disso. E ele tem que se cercar de pessoas que vão informar para o poder público, quantificar esse impacto, né? E informar para o poder público o que vai acontecer com aquela obra lá. Isso aqui é uma linha de transmissão. Ó. Então imaginem que esse parque eólico gera energia, beleza? Essa energia vai ser transmitida para uma cidade lá, né? Porque vai alimentar uma cidade inteira, duas, enfim, três, não sei. Como que se leva energia de um lugar para o outro, né? Redes de alta tensão, como essa daqui. Vocês estão vendo que tem floresta nos dois lados aqui, né? E que essa rede de alta tensão aqui, ela corta essa floresta e vai bem longe lá, com um corredor super largo aqui de floresta, né? Que foi cortado e mantido aqui aberto para essa transmissão dessa linha aqui. Então, isso aqui passa por licenciamento, obviamente, porque isso daqui vai causar um impacto, né, grande e tal. Passando por licenciamento, eu tenho que saber que impacto é esse. E é isso que essa sigla aqui vai informar para o poder público, a gente já vai falar sobre ela. O que é um EIA? É um estudo de impacto ambiental que, via de regra, tem associado a ele um RIMA. Por isso que sempre tem na literatura EIA/RIMA. Estudo de impacto e relatório de impacto. O que é o EIA? O estudo de impacto é o conjunto de relatos técnicos e científicos, tá? Que um biólogo, esse campeão aqui, que fez a amostragem de coruja para o empreendimento, para saber quais eram as espécies de coruja que tinha lá, é um biólogo que fez o diagnóstico ambiental da parte de coruja do lugar. Legal. Vai ter também um ornitólogo, um outro que vai fazer a avifauna completa do local, um relatório. Vai ter um herpetólogo, vai ter um botânico, vai ter vão existir vários profissionais vinculados a esse estudo de impacto que vão produzir relatórios técnicos para compilar nesse estudo de impacto ambiental.
Além disso, com base na biodiversidade que é amostrada, esse estudo vai identificar e fazer a previsão e medição, vai mensurar impacto ambiental na área. A área que eu vou fazer o meu corredor ali para passar a minha linha de transmissão, eu encontrei 10 espécies de anfíbios que têm poças aqui dessa linha aqui e que só existem nesse lugar aqui. São endêmicos, são raros, ameaçados, estão em lista vermelha, etc. O que vai acontecer? Vou poder fazer meu empreendimento? Depende. Depende do quê? O meu estudo de impacto vai ter que falar medidas mitigatórias, vai ter que propor programas de monitoramento da biodiversidade e tal, para mostrar para o poder público que apesar de causar impacto, porque o empreendimento vai causar impacto, a empresa vai ter poder de decisão muito mais qualificado, sabendo que impacto é esse em termos qualitativos e quantitativos, e tendo em mãos medidas mitigatórias e compensatórias também muitas vezes, né? Não, desculpem, medidas mitigatórias e desembolsando valores para pagar a compensação por dano ambiental também. Tudo isso mensurado por técnicos, né? Tá, o que é o RIMA? O que é o Relatório de Impacto Ambiental? O RIMA, ele basicamente são os estudos de impacto de cada grupo lá que se trabalha. A gente vai ver quando a gente estudar um EIA-RIMA que o biólogo é uma pequena parte do relatório. A gente tem desde biólogos até historiadores e sociólogos, passando por paleontólogo e geógrafo, trabalhando num laudo grande, assim, né? E todos esses laudos técnicos são concatenados num documento que é o relatório de impacto, que é um documento em linguagem corrente. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. O relatório de impacto ele é escrito para qualquer pessoa entender. O que quer dizer qualquer pessoa? É um cara que não é biólogo, é um cara que não fez graduação, é um cara que tem ensino médio, que tem ensino fundamental, mas sabe ler. Ele tem que pegar o documento que é produzido com o relatório de impacto e entender o que vai acontecer. Entender o que o empreendimento vai causar de impacto e tal. Por quê? Porque os relatórios de impacto são apresentados em audiências públicas, que nem que tem nessa foto aqui. Esse tiozinho aqui, ó, ele é de uma empresa que fez um processo de consultoria, que prestou uma consultoria para produzir um relatório técnico para um grande empreendimento. Isso aqui é uma das reuniões com a população local que é potencialmente afetada pelo empreendimento. Ele tem que mostrar para a população local, junto com o poder público, que vai mediar isso, obviamente, né, o que vai acontecer lá. Isso aqui é obrigatório, pessoal. As audiências públicas são um passo obrigatório do processo de licenciamento em vários momentos aí e tal. Então isso basicamente é o EIA e RIMA que você já deve ter ouvido falar. Bom, mas aí o nosso parque eólico, a nossa linha de transmissão, eles vão passar pelo licenciamento que o passo crítico do licenciamento ambiental para um cara que trabalha no poder público é carimbar um papel dizendo que a empresa ganhou a licença prévia, depois que ela ganhou a licença de instalação e depois que ela ganhou a licença de operação. Ou seja, todo o processo de geração daqueles documentos técnicos, que a gente já deu uma introdução do que eles são, servem para, entre aspas, convencer o poder público que eu posso ir lá instalar o meu parque eólico e que eu posso fazer os estudos que eu tenho que fazer na região lá para a instalação do meu parque eólico, porque, primeiro, né, é uma obra necessária, né? Isso também é avaliado, né, pessoal? Isso é uma avaliação bem importante, né? É uma obra que vai trazer benefícios sociais, econômicos, etc., para uma região. É uma obra que vai causar impacto, mas que o impacto vai ser conhecido por um plano que vai ser feito de produção de trabalhos técnicos, depois outras coisas também envolvidas. E é uma obra que eu consigo instalar e depois operar. Por isso que tem essas 3 licenças aqui. A licença prévia é a primeira, que é emitida pelo órgão, tá? A gente vai falar delas em mais detalhe. E a licença de instalação é a licença que permite que isso aqui seja construído, como está aqui, ou essa linha seja montada aqui. E a licença de operação é a licença que faz com que esse parque eólico possa funcionar. Vejam o que eu comentei dos impactos antes, né? A gente tem impactos diferentes, se vocês forem pensar, na instalação em relação à operação de um parque eólico, por exemplo, né? Isso é bem importante da gente entender. Para instalar um parque eólico, eu vou ter toda uma questão de estudo da questão de solo, se o solo é compatível,
O que eu vou ter que fazer em termos de fundação para minha obra, que impacto eu vou causar no lençol freático com essa fundação, que impacto eu vou causar ao transportar esse monte de material para esse lugar aí. Eu vou ter que limpar limpar entre aspas, né, toda a vegetação em volta de cada, gerador eólico desse aí. Enfim, tem várias coisas envolvidas na instalação, né, na instalação. A poluição de caminhões também é bem importante, né, que vão circular constantemente por locais onde anteriormente não havia praticamente nenhum tráfego, né, porque esses lugares são geralmente instalados em paisagens mais remotas em termos de proximidade às cidades, né. Bom, mas daí eu instalei. Eu recebi a minha licença de instalação do órgão ambiental e instalei. E agora eu vou operar o meu parque eólico, eu vou ligar a minha turbina e ela vai ficar girando lá e transformando energia eólica em energia elétrica, o que é fantástico, né? Isso causa impacto? Causa, a gente falou, né? De animais que se chocam contra essas pás aí e tal, contra todo o corpo do gerador eólico. Causa outros tipos de impactos também que não vem ao caso aqui. O ponto é que a instalação e a operação de um empreendimento tem impactos diferenciados que são contemplados no processo de licenciamento. Então a licença prévia, imaginando que eu vou construir um empreendimento aqui, a ideia é que ela é solicitada na fase preliminar do planejamento do meu projeto, né, que vai avaliar a viabilidade ambiental do local proposto. Ou seja, eu não fiz nada ainda. Na verdade, eu não tenho ainda nenhum projeto completo em termos de contratação de pessoas e tal. O que eu tenho é um local que eu vou avaliar, junto ao órgão ambiental, a viabilidade ambiental. Pessoal, a gente vai falar numa aula subsequente, daqui umas 2 aulas, se não me engano, de termo de referência. Termo de referência é o documento que o órgão ambiental emite, o órgão ambiental que faz o licenciamento naquela esfera dele lá, que emite para o empreendedor, dizendo, ó, empreendedor, para tu ver a viabilidade do teu empreendimento aí, tu tem que me dizer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Isso é o termo de referência. É o que tu tem que me apresentar em termos de relatório técnico para a gente avaliar se é viável o teu empreendimento ou não. Nessa fase aqui, muitas vezes são dados do empreendimento e não necessariamente do local, tá? Mas às vezes envolve o local também, tem que conhecer o local. Tá? Bom, o que é a licença de instalação? É a licença que permite que o cara comece as obras ali. Né? E vem depois da licença prévia. E a licença de instalação, ela é precedida de apresentação de projetos e programas ambientais relativos à atividade ou empreendimento proposto. Ou seja, eu já tenho que ter aqui o meu EIA-RIMA, né, quando eu vou fazer a instalação do meu empreendimento, via de regra. Não é sempre, mas geralmente sim. Por quê? Vamos dizer que isso aqui seja um restaurante aqui, que vai ser instalado na beira de uma estrada aqui, é um restaurante. Esse restaurante aqui não vai causar impacto como, sei lá, um posto de gasolina, uma coisa assim, como uma obra maior, uma hidrelétrica e tal, mas causa impacto, obviamente, na instalação, suprimir vegetação, etc. E aqui tem um curso d'água. Por exemplo, esse cara vai ter que mostrar como que ele vai monitorar se ele tem efluentes aqui saindo, porque ele vai ter matéria orgânica, uma fossa, porque aqui não tem acesso a saneamento ainda. Ele vai ter que mostrar como que ele vai tratar os efluentes dele, como que ele vai monitorar esse rio aqui, ó, para que esse riozinho não tenha poluição, né? Ou poluição ele vai ter, mas enfim, que ele não tenha qualidade ambiental degradada ao longo da operação desse restaurante aqui. Então, já na licença de instalação, ele vai ter que mostrar um programa de monitoramento que ele vai fazer ali e tal. E depois vem a licença de operação, que é emitida depois que as obras todas são concluídas, né? E aí tem todas as condicionantes ambientais para a operação daquele empreendimento, que é quando o órgão ambiental vai dizer, ó, tu vai ter que monitorar a água aqui 4 vezes ao ano, uma vez em cada estação. Tu vai ter que, como vai ter muita parada de carros aqui, de veículos, saída de veículos e tal, e vai ter geração de biomassa aqui, de lixo, né? De lixo no entorno. Isso aqui pode atrair animais, pessoal. Tá? O cara vai ter um lixo lá que vai atrair animais que vão atravessar essa faixa aqui, esse asfalto aqui, e vão ser potencialmente atropelados. Então esse cara vai ter que monitorar para mim ali o atropelamento de fauna de alguma forma aqui. Isso que eu estou falando não acontece, tá? Para um empreendimento que nem esse aqui não acontece. Mas é só um exemplo de condicionantes para a operação que esse cara vai ter que ter, certo?
Emitidas essas licenças aí, o empreendimento está autorizado a operar, né? E ele vai continuar operando, e a licença de operação tem um tempo de duração. Cada licença dessas tem uma validade, da licença de instalação, a prévia também, né? E depois a de operação tem uma validade que o empreendedor e ou a empresa que ele contratou para realizar com ele o processo de licenciamento, a documentação técnica, né? Tem que monitorar para solicitar atualizações, etc. Pessoal, informações sobre isso que eu estou falando aqui, de prazos, etc., tem disponível nesse portal aqui, ó, que é o Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. É um portal bem legal, com muita informação interessante, tá? E tem inclusive tutoriais, assim, para quem tem interesse ou quem já trabalha nessa área, tem tutoriais bem interessantes, documentação técnica toda tem lá e tal. Tá, o que o biólogo faz então no processo de licenciamento ambiental? O biólogo, a gente geralmente pensa que é o cara que vai fazer a coleta de animais e plantas lá, né? Tem aqui o biólogo bipolar, né? A bióloga, perdão, bipolar, que é aquela que a gente fala muito que na graduação ou tu trabalha com bicho e planta ou tu trabalha em laboratório, né? E isso cada vez mais é verdade, né, para o biólogo, ou era verdade, né, até os anos 90. E hoje em dia não, porque quem trabalha com isso aqui acaba usando muito laboratório também, e quem trabalha com laboratório acaba usando coisas de campo também. Mas enfim, não é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando do licenciamento, e o biólogo que trabalha no licenciamento, ele tem essa mesma dualidade aqui, porque o biólogo está apto ou capacitado, né, tanto a emitir laudos, etc., sobre a fauna e flora e outras questões ambientais, quanto avaliar quali quantitativamente também poluentes, por exemplo, que daí já é o cara mais de laboratório que vai fazer, né? Então, tudo isso que o biólogo faz num trabalho desses, a gente vai detalhar bastante, tá, pessoal, em outros momentos da disciplina. Mas assim, é importante que você saiba que quando vocês se formam em biologia, vocês ainda, geralmente, né, ainda não podem assinar um laudo técnico de alguma coisa que seja, com uma coisa chamada ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar de EIA-RIMA em bastante detalhe. Assim. Isso é o quê? Isso é mais ou menos como uma responsabilidade que tu assina, melhor, é uma assinatura do profissional, amparada pelo conselho daquela profissão, no nosso caso o CRBio, o CFBio, que atesta que o que eu estou falando ali é uma, entre aspas, verdade técnica. Então, se eu falar que tem esse bicho aqui, ó, que eu coletei, que está nessa fotinha aí, esse bichinho aqui, né? Coletei ele na área do empreendimento, ou vi ele, capturei uma imagem dele com câmera na área do empreendimento. Eu vou dizer que ele ocorre lá. Quando um juiz, daqui a não sei quantos anos, que tiver um processo contra aquela empresa, que ela detonou uma área e extinguiu esse bichinho lá localmente, o juiz vai pegar o relatório de vocês, que vocês assinaram a RT dizendo que tem aquele bicho lá, e isso vai ser prova, né? Então vejam a importância do negócio desse, né? Tem empreendimentos que são barrados, que deixam de ser executados porque um biólogo encontrou uma planta, uma orquídea endêmica ultra rara na encosta do lugar lá. Isso acontece, né? E daí, claro, para vocês assinarem isso, vocês têm que ter um registro junto ao conselho, né? E aí vocês sabem, já agora como formandos, que a maioria que faz essa disciplina é formando, que tem toda uma burocracia junto ao conselho também para a geração do CRBio de vocês, né? Que vai ser o número do conselho de vocês, que vai permitir que vocês assinem um laudo desses, né? A gente vai falar na próxima aula da importância legal desse laudo e da importância ética que tem, né? Essa assinatura de vocês se responsabilizando por coisas amplas e enormes muitas vezes, né? A gente vai falar de problemas éticos também relacionados em um outro momento. Bom, na próxima aula a gente vai tratar de legislação ambiental e a gente vai começar por essa lei aqui, a Lei 12.651, que é onde a gente vai falar mais tempo em termos de legislação, que ela é conhecida como Novo Código Florestal, mas é que o importante é que vocês entendam que o nome dela não é Código Florestal, o nome dela é Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Isso é bem importante, tá? E a gente vai voltar nisso depois. Então isso aqui é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o novo Código Florestal, que foi
depois de um amplo debate, né, que foi batido o martelo ali em 2012 nessa lei aqui. Referências para vocês irem estudando sobre isso, na medida que vocês forem progredindo na disciplina. Tem um estudo da ABECO, que é a Associação Brasileira de Ecologia, que fala de impactos potenciais das alterações propostas para o Código Florestal Brasileiro. Ou seja, o código mudou. Era um Código Florestal, o nome dele antes, passou a se chamar Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Ele era bem antigo, né? Lá dos anos... Tá aqui na lei, tem a legislação mais atualizada de 96, né? No cabeçalho da lei vocês podem ver. Mas o código original é de 65, né? É um código bem antigo, era um código bem antigo. E daí, por incrível que pareça, quando ele foi modificado, em vez de a gente ter avanços, né, na proteção da biodiversidade, o que parece é que nós tivemos alguns retrocessos. E a gente vai tratar sobre isso na disciplina também, que é importante que vocês saibam. E essa publicação aqui da ABECO fala do impacto potencial para a biodiversidade que teve essas mudanças, né? E tem um estudo técnico super importante também, que foi feito em conjunto com a ABECO, que é a análise científica e jurídica das mudanças do Código Florestal. Ou seja, entre o antigo Código Florestal e a recente Lei da Proteção da Vegetação Nativa. Recente porque isso aqui é de lá de 2013, né, um ano depois da publicação. E tudo isso aqui vai culminar na nossa discussão sobre o documentário A Lei da Água, que já está lá no Moodle para vocês. Então, recomendo que vejam assim que possível, e se quiserem já discutir entre vocês e tal. Porque é um filme bem interessante que fala super bem sobre as mudanças da Lei da Proteção da Vegetação Nativa em relação ao Código Florestal antigo. E é um filme que tem muita visualização, pessoal, e muita gente comprou isso aqui quando saiu, porque é uma forma mais tranquila de, inclusive, estudar para concurso, né? Porque isso aqui cai em concurso direto, o que mudou na legislação ambiental com a Lei da Proteção da Vegetação Nativa de 2012. Certo? Então essa foi a nossa aula sobre as etapas do licenciamento. Relembrando, a gente tem as competências do licenciamento, né? Que eu tenho licenciamento no nível federal, eu posso ter também o ente estadual, o estado licenciando, e de acordo com aquela lei que a gente comentou lá de 2011, eu posso ter municípios licenciando também. E o licenciamento passa por 3 etapas, né? Que são as gerações das licenças. Eu tenho a licença prévia, eu tenho a licença de instalação, que permite que o empreendedor construa o empreendimento propriamente dito, e eu tenho a licença de operação, que permite que o meu empreendimento opere, né, que eu venda os meus produtos, que eu faça funcionar a minha usina, etc. E na próxima aula a gente vai tratar sobre legislação ambiental, com foco bem forte no Código Florestal e em algumas leis vinculadas ao processo de licenciamento. Um abraço para todos e para todas.